Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz em Neemias, no capítulo 1, o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo isso, essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Essa palavra é para você que tem no coração esse fervor, esse pesar de se comover com miséria, se comover com lugares assolados, e deseja, através da boa mão de Deus que estava sobre Neemias, trazer restauração por onde você passa. Nós estamos em reconstrução, e eu creio que toda reconstrução que o Senhor faz em nós derramamos essa reconstrução por onde passamos, porque não somos só recebedores dessa graça e dessa proteção divina, nós somos também dispenseiros dessa multiforme graça por onde nós passamos. Nós não podemos ser egoístas em querer sermos reconstruídos, sermos abençoados, recebermos provisão e também termos saúde, plenitude do reino de Deus e a abundância de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não, nós necessitamos ser dispenseiros do Senhor, dessa graça que nos alcançou e agora também precisa alcançar aqueles que estão em miséria, estão debaixo de desprezo, de menosprezo, de zombaria, sem força para se levantar, esperando que eu e você, assim como Neemias, sinta um pesar, ore, chore, jejue e clame ao Deus dos céus para que haja uma provisão, para que haja uma intervenção divina, para que eu e você possamos fazer como Neemias, se prontificar, se colocar de pé e restaurar lugares antes assolados. Amém? Essa palavra é para você que carrega aí um fervor, um amor pela obra de Deus. Eu quero declarar na sua vida que o Senhor sim trará recursos para sua mão, para que você dê continuidade na obra que o Senhor colocou no seu coração. A Bíblia diz que Neemias, ele chorou perante ao Senhor porque ele se comoveu, mas eu tenho certeza que o Senhor também toca nos corações de seus filhos na terra, para que a gente também se comova a certas situações dramáticas, de caos, de miséria, de desprezo, de lamento, durante períodos, em fases das nossas vidas, que o Senhor nos transita, como transitou Neemias, para esse propósito. Ele então entra na presença do rei, e o rei pergunta por que ele está com o rosto choroso, abatido. Ele diz sobre a situação de Jerusalém, ele fala sobre os muros, fala sobre as portas queimadas, e eu creio que o Senhor também comoveu o coração do rei para que ele liberasse cartas. E o rei disse: você vai precisar de quanto tempo? Estipulou um tempo para Neemias ir, estipulou um tempo para Neemias voltar. E às vezes é assim que o Senhor faz conosco. A gente não entende as transições da nossa vida. Às vezes o Senhor nos tira de um lugar e nos leva para um outro lugar, e a gente acha que a gente vai perecer. Você acha que não vai suportar, que vai sucumbir. Não, o Senhor tem propósito nas suas transições. Há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas, e esse tempo é tempo de restauração, não só na sua vida, mas através da sua vida. O Senhor quer que você frutifique onde você coloca a planta dos seus pés. Então o rei libera cartas para Neemias e libera Neemias para Jerusalém. Neemias consegue adquirir recursos, Neemias faz separação das pessoas que vão trabalhar com ele,
dos construtores que vão trabalhar com Ele, e é isso que o Senhor faz na minha e na sua vida, quando nós nos prontificamos a declarar o reino de Deus e sermos reconstrutores de muros caídos, de portas queimadas, de lugares antes assolados, onde tem miséria, onde tem desprezo, onde tem zombaria, onde tem menosprezo. Por quê? Porque há pureza no seu coração, há uma motivação pura, há uma motivação de excelência sobre você. E ele foi, e ele disse: a boa mão de Deus está sobre mim. Quero declarar sobre a sua vida que a boa mão de Deus será sobre você, não só porque eu estou falando, não, mas porque a palavra garante, e Neemias declarou, e ele terminou aquela obra. Porém, a Bíblia também vai dizer, eu creio que já no capítulo 6, que eles são intimidados sobre essa obra. A Bíblia vai dizer que aparece ali um tal de Tobias e Sambalate e diz para ele descer daquela obra. Eles ficam incomodados. A Bíblia também vai dizer, durante esse processo de reconstrução, em que Neemias se propôs no coração, que a zombaria era tanta que eles declaravam que até uma raposinha derrubaria aquele muro, que eles estavam com má intenção no coração, que eles queriam tomar posse da cidade, que eles queriam fazer alguma coisa com má intenção através da reconstrução daquele muro, mas não era isso. Tobias e Sambalate chegam então até Neemias e pede para que ele desça daquela obra. Neemias declara: por que eu desceria? Por que eu iria ter convosco? Por que eu iria ter com vocês? Eu estou em uma grande obra e não posso descer. A Bíblia diz que Tobias e Sambalate chamam Neemias para descer, mas eles estavam com má intenção, eles estavam tramando contra Neemias. Para a glória do Senhor, Neemias não desceu, e para a glória do Senhor, você não vai descer, porque o inimigo está tramando contra a sua vida, para que você tire a mão do arado, para que ele te traga, para que ele te leve novamente para o Egito, para que ele ceife a sua vida e interrompa um processo produtivo de restauração através das suas mãos. Eu quero declarar: a sua mão está gerando fruto, a sua mão está trazendo vida e esperança em lugares antes assolados de miséria, de desprezo e de lamento. E eu venho deixar essa palavra aqui para você. Você vai dizer e declarar como Neemias declarou e disse: eu não vou descer, porque eu estou em uma grande obra e eu não posso descer. Nós estamos em uma grande obra. Aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminar, e também não só em nós, mas através de nós. Logo em seguida, a Bíblia vai nos dizer que eles também apresentam cartas a Neemias. Chega Tobias e Sambalate e apresentam cartas, levam cartas na mão para ele, dizendo: você não pode fazer isso porque você está intentando mal, você está fazendo isso por causa disso. Vamos supor, nos dias de hoje, pessoas escrevem cartas, ou mandam telefonemas, ou mandam WhatsApp para pessoas para fecharem portas diante de nós. Mas eu tenho uma palavra para liberar sobre você. A Bíblia diz assim, que há uma porta aberta diante de você, diante de nós, porque mesmo tendo pouca força, nós sim, você, eu e você, não negamos o nome do Senhor. Então, isso é certeiro, isso é fato. As cartas falsas que Tobias e Sambalate trouxe para apresentar a Neemias, não convenceu Neemias de descer. E ele diz: não, essa carta não é verdadeira. Eu quero declarar na sua vida que toda carta, que todo recado do inferno, que toda invenção de Satanás será hoje, será essa semana, esse mês de março ainda, este ano, desmascarada. Falsas testemunhas se levantam, e são coisas que o Senhor abomina: o lábio mentiroso e a falsa testemunha. Cartas contra você, recados e falácias, mensagens ocultas contra você, não vai prosperar. A palavra de Deus diz que podem armar, podem forjar armas, mas não prospera. Logo em seguida, Neemias dá continuidade. As cartas, ele não tem nenhum tipo de relevância sobre aquelas cartas. Ele não dá crédito para as cartas, não dê crédito para as cartas do diabo, não dê crédito para as ciladas e os convites que Satanás chama para você se prostrar, para você se dobrar e para você descer da obra. Não dê crédito. Eu lembro agora que Jó,
quando aconteceu aquela catástrofe com ele, de perder os filhos, de perder os bens, ele diz assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele não deu crédito para Satanás, e a Bíblia diz que ele em nenhum momento pecou contra o Senhor. Que nós possamos continuar firmes nessa fé, mesmo às vezes oscilantes, mesmo às vezes desanimados, mas não destruídos. O Senhor hoje renova a sua fé através dessa palavra. O Senhor hoje diz que vai trazer cartas do reino de Deus. Você será como carta lida, não por mão de homens, não escrita por tinta, mas cartas lidas pelo Espírito do Deus vivo. É essa carta que vai valer a pena, é essa carta que tem o selo, é essa carta que tem o selo e o carimbo do Espírito Santo sobre você. E eu quero declarar sobre a sua vida que você carrega o selo do Espírito Santo, você carrega um reino que não é dividido. Mas hoje em dia está difícil lidar com certas pessoas, está difícil lidar com certos povos. A palavra é clara, que quando Jesus estava curando, estava salvando, estava expulsando demônios, os fariseus chegavam e falavam assim: mas você está expulsando o demônio por Beelzebul. E ele disse assim: mas pode um demônio expulsar outro demônio? Porventura pode subsistir um reino dividido? Eu quero declarar sobre o seu coração: você não carrega um reino dividido, você vai perseverar até o fim como Neemias, e essa obra será completa através da boa mão do Senhor que está sobre você, e através da intervenção do Senhor, que vai capacitar as suas mãos para essa obra que Ele confiou a você. Eu creio que é isso. Jesus, ele diz assim: pode um reino dividido subsistir? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Que o Senhor blinde o seu coração, sua mente, sua alma, seu espírito, que Ele te dê força, saúde, para você completar essa missão, nessa transição que Ele está te levando, ou ainda vai te levar. Guarde essa palavra, talvez não sirva para hoje, mas sirva para amanhã. E que o Senhor tire quem não junta, que o Senhor tire quem só espalha, que o Senhor tire quem não é por você, e traga quem é por você, quem junta, quem soma, e quem não zomba do reino que você carrega, porque se zombam do reino de Deus que você carrega, ali há um reino dividido. E Neemias, ele entendeu que o que estava chamando ele para descer daquela grande obra não era algo do reino de Deus, era uma divisão. Que o Senhor guarde a sua mente de todas as divisões, que o Senhor guarde a sua mente de todo tropeço, te dê livramento, te dê escape, e que você continue assim como Neemias, com intenções puras, com intenções do reino de Deus, orando, chorando, jejuando, buscando a face do Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei dos céus, o Deus dos céus, porque eu creio que Ele há de prosperar as obras da sua mão, por causa da sua perseverança, assim como Ele perseverou. Ele ajudou Neemias a perseverar durante essa obra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o rosto dele, que sobre você o Senhor levante o rosto dele, tenha misericórdia de você e te dê a paz. E declare agora no final desse vídeo para você, seja qualquer situação que você esteja enfrentando: eu estou em uma grande obra, e por mais que eu seja tentado, provocado, zombado, ou tramam contra mim, eu não vou descer, porque a boa mão do Senhor garante o término e a prosperidade e a resolução desta grande obra. Deus abençoe no nome de Jesus, e até a próxima, se assim o Senhor permitir.